mestre Paul Dini no ano de 1992 com o intuito de não apenas vender brinquedos para um certo público seleto. Essa série foi criada no intuito de fazer histórias realmente cinematográficas, filosóficas e geniais, sendo uma das, se não a melhor adaptação do Morcegão e de todos os super-heróis, tratando de temas muito sérios e maduros, mesmo sendo uma série livre para todos os públicos. Essa série, meus amigos, não é nada mais, nada menos que a lendária e marcante Batman Animated Series. É extremamente nítido que a série se passava nos anos 80, com uma ambientação extremamente noir. E uma coisa que essa série sabia fazer em níveis magistrais é mostrar como Gotham City é corrupta e asquerosa como seus próprios habitantes só pela sua aparência. Os prédios são extremamente escuros e sombrios, com os céus vermelhos e escarlates destacando ainda mais os prédios. E Gotham aqui é desenhado com branco no preto, diferentemente dos outros desenhos da época, que eram principalmente desenhados com traços pretos no papel branco, dando um destaque absurdo nos arranha-céus em questão. Os prédios extremamente gigantes, literalmente rasgando os céus, bastante intimidadores e imponentes. Porém, isso é literalmente uma máscara para esconder a criminalidade e a corrupção e imprevisibilidade que lá há. Esse de cada episódio nos apresenta cartões e uma foto para representar o episódio em questão. Como os desenhos antigos da década de 40, Gotham pode até ser um lugar muito corrupto, mas ainda assim, mesmo sendo muito apático, existe sim aquelas pessoas que ainda assim são incorruptíveis, como Gordon, Dick Grayson e o próprio Batman. O Bruce aqui é praticamente a reencarnação do mesmo na Terra Zero. Um cara gente fina demais, com autoestima chegando ao teto, sempre feliz, altruísta e com trajes chiques, ajudando pessoas no dia a dia com o seu dinheiro. De noite, as coisas mudam. Surge um homem com vestimentas de morcego, intimidador, que utiliza o medo como uma ferramenta. Ele não se esconde nas sombras, ele é a sombra. Ele é o Batman. A completa antítese de sua versão abaixo do capuz, o outro lado da balança do mesmo, como se fosse um yin yang de cada um. E você consegue ver que o Bruce está literalmente fascinado e viciado em seu Batman, não utilizando o Batman como seu alter ego, e sim utilizando Bruce como se fosse uma máscara. E não o contrário, Bruce Wayne não é o Batman, e sim Batman que é Bruce Wayne. O Batman não sabe se está fazendo realmente o bem de Gotham, se questionando, ele se cobra. Por mais que ele continue tentando, ele sabe que não vai mudar a corrupção, não importando seus esforços, se questionando em abandonar o manter do Batman. Tem um discurso do Batman no filme animado da Máscara do Fantasma, que o Bruce está literalmente chorando sob a lápide dos seus pais, falando que ele não consegue mais cumprir com a sua vingança. O manto do morcego está consumindo. Mesmo isso não sendo saudável para Bruce, isso é um sacrifício a se fazer. Ele é o mal necessário. Batman precisa de Gotham, e Gotham precisa do Batman. Talvez seja isso que se trata o Batman. Não ganhando, mas falhando e voltando. Sabendo que ele vai falhar 1000 vezes, mas ainda assim, não desistirá. Roteirizado por Mitch Bryan e Paul Dini, eles tiveram que driblar centenas de milhares das censuras aplicadas sobre os ombros da série. Mas mesmo com tantas censuras aplicadas, eles ainda assim aplicavam coisas mais pesadas na série, realmente mostrando o Batman chutando e golpeando seus inimigos com toda sua força, com até sangue rolando no decorrer dos episódios, utilizando o próprio ambiente para burlar a censura. Em um episódio, a Batgirl é empurrada de um topo de um prédio pelo espantalho, e como vocês bem devem saber, eles não poderiam mostrar ela caindo de literalmente um prédio. Então o que eles fizeram para evitar isso? Eles fizeram a Bárbara cair sobre o capô do carro do Gordon enquanto ele estava dirigindo, com a perspectiva da câmera no banco de trás, e o Gordon e o Raven Bullock que estavam na frente do carro, que cobrem grande parte do impacto, e de quebra deixa a cena 1000 vezes mais impactante. Mas não é só apenas sangue e murros que faz ser considerada adulta, mas sim o seu roteiro. E é aí que simplesmente o gênio Paul Dini entra em cena. Paul Dini fazia histórias praticamente iguais aos quadrinhos do Morcegão. É praticamente uma HQ animada. As HQs do Batman, na maioria das vezes, não eram histórias que escalavam demais. Isso se deve ao caso dos vilões do Morcegão serem apenas pessoas com poderes sobrenaturais, mitológicos e fantásticos, morcegos gigantes, chapeleiros malucos e até mesmo zumbis. Mas mesmo assim, são apenas pessoas.
pessoas que tiveram azar na vida, que a única escapatória foi viver do crime. Eles são apenas humanos que não tiveram sorte e não tiveram nenhuma oportunidade de vingança. O que mais me deixa impressionado é que o Bruce tinha todos os motivos do mundo para se tornar igual aos seus antagonistas. O Batman, mesmo sendo intimidador, quando necessário, ele sempre tenta entender o porquê e o motivo dos vilões estarem fazendo aquilo. Ele compreende seus vilões, pois ele já sentiu e sente essa dor da sua infância até os dias de hoje. Eles podem até ser opostos em dinheiro, mas não em trauma. Então, vamos falar do nosso tão famoso e popular garoto prodígio, Dick Grayson, que teve sua origem contada no fabuloso e fenomenal episódio de 2 partes, O Ajuste de Contas do Robin. Um episódio que ganhou simplesmente o prêmio Emmy, a maior premiação para um desenho, sendo baseada na clássica Detective Comics número 38 de 1940. O episódio começa com a dupla dinâmica enfrentando uma gangue de criminosos, que após o Batman intimidar o criminoso, ele revela que está trabalhando para o Billy Murray, mesmo nome do homem que estava na última apresentação dos pais do Dick. Dick viu o Zuko serrando a corda, mas por pura insuficiência ele perdeu seus pais. Agora ele não tem mais nada, sem parentes, sem família e até mesmo sem um circo, que ele poderia chamar de lá. Menos acende-se uma luz no fim do túnel, uma luz chamada Bruce Wayne. Wayne sabe como é perder seus pais, pois ele já sentiu na pele essa sensação. Ele não quer que Grayson se torne alguém movido unicamente por traumas e medo. Ele não quer que o Dick se torne como ele. Ao mesmo tempo que o Batman adota o Grayson, ele fica obcecado com sua persona de Batman atrás do Zuko. Então Alfred, depois de um discurso motivador, consegue mostrar o quão sozinho e aterrorizado estava Dick. Finalmente cai a ficha pro Bruce. Então, quando ele entra no quarto, ele vê Dick chorando. Dick finalmente se abre para Bruce, mas Bruce confronta o garoto, dizendo que já sentiu essa mesma sensação de culpa. Igualmente, quando perdeu seus pais, eles possuem os mesmos traumas, mesmas cicatrizes. O Dick pergunta se a dor vai passar. Wayne é sincero e fala que a dor nunca vai. Mas, com o passar do tempo, ela vai se amenizando. Então, os dois se abraçam. E uma coisa que essa série é literalmente mestre em fazer é pegar vilões de ranking C e esquecidos do Batman e simplesmente transformá-lo em algum dos melhores vilões do Batman. Prova viva disso é o Victor Freeze, que de vilão D se tornou um vilão SS da galeria do morcegão. Victor Freeze era um cientista criogênico que trabalhava em câmeras criogênicas para preservar corpos de pessoas com doenças terminais, preservando-as até existir uma cura, um propósito nobre e honroso, que teve a perda de sua amada Nora, morta após o dono da Gothcorp retirá-la dali, resultando em um acidente, transformando Victor em apenas uma casca vazia, querendo apenas fazer justiça com as próprias mãos. A vingança de um homem que tirou tudo que importava para ele, tirou tudo aquilo que ele fazia se manter em pé. A vingança é um prato que se come frio. Victor Freeze agora se torna o Senhor Frio, movido apenas por traumas e tristeza, apenas uma pessoa banhada por traumas e solidão. A única coisa que o sobra é o frio e um coração gelado. O episódio Perito em Formas Humanas, parte 1 e 2, nos apresenta um ator extremamente famoso chamado Matt Hagen, que teve seu rosto completamente desfigurado após um acidente de carro e sem mais nenhuma opção de ser cobaia de uma droga recém-feita por um homem rico e com muito poder em suas mãos. Aproveitando o desespero e o quão afundado no poço está Hagen. Isso é um reflexo da nossa vida real, com homens lucrando por cima de pessoas perdidas, viciadas. E com o passar do tempo, Matt vai ficando dependente e viciado da droga. Então Beckett corta os suprimentos da droga para Hagen. E como Matt estava viciado nessa droga, ele invade a fábrica da droga e é pego pelos capangas do Beckett. E de forma macabra, eles tentam matar Hagen, o afogando em um tanque com drogas que ele tanto queria. Esse episódio mostra a decadência de um homem com futuro muito promissor. Ele tinha tudo, mas agora ele tinha mais nada. Ele se tornou uma aberração, não assim? Que tá no fundo do poço, psicológico destroçado. E como o próprio Hagen diz: não sou mais um ator, não sou mais nenhum homem.
A galeria dos vilões do Batman, como vocês bem devem saber, é exageradamente vasta. Mesmo sendo criaturas mitológicas e sobrenaturais, eles ainda assim são apenas pessoas. Mas tem um vilão que não faz o que ele faz só porque é necessário. Ele faz porque ele acha divertido. Um agente do caos que só quer ver o circo pegar fogo. Esse, meus amigos, é o Coringa. E depois do acidente ocorrido na Ace Chemicals, ele deixou de ser um homem, apenas vivendo na sombra de um homem que um dia ele já foi, apenas uma mísera casca vazia, psicologicamente instável e risonha, se tornando praticamente a personificação do caos. O Coringa, mesmo não sendo um morcego gigante ou um zumbi, ele ainda assim é o vilão mais perigoso e ameaçador do Batman. Ele não faz apenas o caos, ele é o próprio caos. O Coringa foi criado pelo Batman e o Batman foi criado por pessoas como o Coringa. Não importa o quanto o Batman tente e se esforce, ele nunca vai impedir o próprio caos. O Coringa passou por muitas situações que fizeram ele se tornar nessa casca vazia e maluca, como o próprio Coringa disse: aquilo que não te mata te deixa mais estranho. Durante 5 de setembro de 1992 a 15 de setembro de 1995, Batman Animated Series foi a série que me fez conhecer e me interessar pela mitologia completa do morcegão. Essa série foi a predecessora para o universo animado da DC, com Super Choque, Liga da Justiça e a própria série do Superman Animated Series. Roteirizado por Paul Dini, essa série é considerada, por um conceito geral, a melhor adaptação do Batman, e se não uma das melhores adaptações dos super-heróis, aproveitando das limitações para criar algo novo. Cada episódio lhe dá a sensação como se estivesse folheando um quadrinho. Tudo isso, no começo da década de 90, esse desenho foi uma benção. Criado por verdadeiros fãs do morcegão, uma bênção feita para todos aqueles que se consideram fã, aquele que se denomina como a vingança, a noite, as sombras. Uma bênção feita para todos fãs do Batman.